de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara. Obrigado. Meus irmãos, que a paz de Deus esteja em nossos corações, assim seja, né? Graças a Deus, é com muita alegria que nós retornamos a esta casa, né? Que nos recebe com tanto carinho, e agradecemos a presença de todos vocês, que a espiritualidade amiga da casa nos ampare na noite de hoje, nesse tema tão polêmico, né? Por que não dizer que é a questão das relações interpessoais, as relações humanas na casa espírita. Nesse momento em que o planeta está passando por uma transição em que iremos mudar de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração, e isso tem afetado, né, a sociedade em todos os seus aspectos, inclusive também o nosso planeta, que tem sofrido transformações climáticas bem complexas, né? Sexta-feira, se não me engano, choveu granizo aqui em Cabo Frio, né? Quinta, né? Causando vários transtornos à cidade. E nos causou surpresa pela quantidade de gelo que veio, né, com essa chuva. Isso já demonstra aí um certo desequilíbrio da natureza, que não somente aqui, em vários lugares está acontecendo. Chuvas torrenciais no Japão, a seca vindo cada vez mais forte na região nordeste do Brasil. Isso tudo são sinais do desequilíbrio que o nosso planeta vem sofrendo. E isso também tem acometido a nossa sociedade, acometido as pessoas dentro de casa, sua vivência, os valores da sociedade têm se modificado, né? E há um choque natural entre a questão da religião e os costumes, e como isso tem afetado, né, o trabalho dentro da casa espírita, nesse momento tão delicado em que todos nós precisamos estarmos unidos em benefício da causa, que é a doutrina espírita, tentando anular o nosso personalismo, deixando de lado, né, as nossas problemáticas e trabalhando em benefício do nosso progresso humano, da sociedade e principalmente em benefício do próximo, né? E Jesus diz lá em João, no capítulo 13, versículo 35, nisto conhecereis quem são os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Esse é o novo mandamento que Jesus nos traz. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, trazendo, né, essa mensagem de Jesus para os dias atuais, né, meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. E nós aqui todos, né, trabalhadores, ativos nessa casa, frequentadores, somos convidados ao trabalho na seara do Cristo. E muitas vezes, pelas nossas imperfeições, nós não conseguimos nos amar uns aos outros como Jesus nos ensinou. E aí vem todas as problemáticas dentro da casa espírita. Vem a questão do melindre nas relações dentro da casa espírita, nas atividades de diversos setores da casa espírita. E nós temos que ter muito cuidado com isso, porque cada um de nós tem o seu ponto fraco, né? E vamos ver então o que Emmanuel nos diz em relação à estruturação da casa espírita, em relação ao trabalho na seara de Jesus. Na tarefa cristã, começar é fácil, né? Vamos montar uma casa espírita? Vamos, aí junta aquele pessoal com aquela animação toda. Com a nossa casa foi assim lá em São Gonçalo. Um grupo de quase 40 pessoas se reuniu, vamos montar a casa, que coisa maravilhosa. No final só sobraram meia dúzia, né? Porque as pessoas, quando veio o compromisso, não querem abrir mão de determinadas situações, não querem renunciar, e aí vai pesar sempre de um lado. E ele diz assim, continuar é difícil. Vocês já têm 89 anos de lutas e continuam lutando dia após dia. Só vocês sabem a dificuldade que é se manter
um trabalho com diversas personalidades juntas, né? Nós só temos 7 anos de fundação e enfrentamos problemas parecidos também. E Emmanuel finaliza assim: chegar ao fim é crucificar-se. Vocês vejam a palavra que ele utiliza, crucificar-se. Mas o que crucificação é essa? De subir ao madeiro, ficar lá estirado? Não, é quase isso, né? O crucificar-se é você se anular, né? Quando você leva uma bufetada através de uma palavra mal colocada, em você saber dizer sim, sim e não, não em determinadas situações, em você não ficar refém daqueles que causam milindres dentro da instituição. Isso tudo é uma crucificação para o dirigente, né? E quem sofre muito é quem está à frente do trabalho, porque a culpa sempre recai nesses irmãos, né? Se eu não gosto, eu tenho que arrumar um culpado. Então o culpado sempre é o presidente da casa, é a diretoria, é o coordenador da turma de ERG, é o coordenador da evangelização, é o coordenador da obra do berço e assim por diante. Porque nós, como nos diz uma certa parábola, né, somos vários porcos espinhos, e os nossos espinhos são as nossas imperfeições, e para não morrermos de frio, temos que nos juntar. E ao nos juntarmos, os nossos espinhos acabam ferindo os outros. Mas se nos afastarmos, morreremos de frio. Então, essa convivência dentro da casa espírita, que é o fator-chave para o sucesso ou até o fracasso de uma obra no trabalho no bem. Saber lidar com essas personalidades, e é o que nós vamos ver, porque todos nós temos o nosso calcanhar de Aquiles, né? E aqui vocês vão ver, é muito interessante, né, a questão da convivência. É uma pergunta que eu faço a todos vocês. Conviver é fácil? Me respondam. Principalmente dentro de casa, é fácil conviver? Na época do namoro é uma maravilha, né? Eu sempre brinco com isso. Namora, aí o namorado, né, faz poema. A gente tem uma capacidade, na época da conquista, de criar poema. Então você diz que o cabelo da sua esposa, da sua futura esposa, né, são cascatas de luz, ó, já estou viajando aqui, que os olhos dela são pérolas. E aí você conquistou. Conquistou, vem naturalmente, a psicologia ensina isso, a acomodação do parceiro, não precisa mais conquistar, né? E os elogios também vão sumindo, né? Aí a mulher, né, as mulheres, que são essa maravilha que acontece nas nossas vidas, elas estão sempre se arrumando, sempre. Aí ela faz a sobrancelha e quer que você note que ela fez a sobrancelha. Amor, eu cortei meu cabelo, ela tirou assim umas pontinhas, mas você tem que estar com atenção, né, para notar ali as pontas que ela tirou, e nós homens não fomos preparados para notar determinados detalhes, mas é aí essa questão de se manter, né, o jardim sempre florido das relações familiares, principalmente com os filhos também, né? Você vai perdendo a paciência com o tempo, aí às vezes você gosta mais de um do que do outro, aí aquele outro já diz, não, aquele é muito levado, aí diziam antigamente, eu não sei se hoje ainda é assim, aquele é a ovelha negra da família, mas é aquele que você precisa amar mais. Então vocês vejam que a convivência no lar já é difícil, agora imagina dentro da casa espírita, pessoas que têm um relacionamento muitas vezes superficial na casa espírita, um relacionamento de trabalho, e aí começa, né, o defeito do outro começa a me atrapalhar, eu não tenho aquele tato com o irmão, e a gente esquece que a casa espírita é um hospital, além de oficina, de escola, de templo, né, é um hospital acima de tudo, e todos nós, encarnados e desencarnados, que nos encontramos aqui, somos o quê? Doentes. Doentes do corpo e outros doentes da alma, e muitos doentes do corpo e doentes da alma também, né? E estamos todos aqui para aprendermos, para a nossa melhora. Só que a gente começa a olhar para o outro, achando que o outro é médico e não doente. E aí vem o nosso grande engano. E aí vem as nossas decepções que nós vamos ver no decorrer desse estudo. Então, qual que é o nosso calcanhar de Aquiles? Né? Está ali ele tomando remédio para osteoporose, né? Que o calcanhar dele está arrebentado, coitado. Conta a mitologia grega que a deusa Tétis se apaixona por um rei humano chamado Peleu. Então Tétis se apaixonou por Peleu, né?
uma deusa com um humano, casaram e tiveram um filho chamado Aquiles. Só que a deusa achou que o DNA dela fosse imperar sobre o Aquiles. Ela era uma deusa, ela achou, bem, meu DNA vai imperar. E ele puxou o pai, que era humano. Então ele tinha as fraquezas de um ser humano. E ela se revoltou com aquilo. Não, meu filho não. Então ela foi até um rio chamado Estige, que era um rio sagrado, e ela banhava, pegava o neném de cabeça para baixo com os pés e banhava ele para ele ficar indestrutível no rio. E ficava banhando com aquela água sagrada e tal. Todo dia ela fazia isso. E o marido dela, os homens estão desconfiados, começou a desconfiar. Como é que é isso? Minha mulher sai, não diz para onde vai. Poxa vida, o que ela está querendo fazer? E aí um dia, só faltavam os pés para ela banhar, para ele ficar indestrutível. O marido acorda cedo, nota que ela não está do lado dele, vai até a cama do filho e vê que ele também não está lá e fica desesperado. O que ela está fazendo, meu Deus? E ele corre e vê a deusa Tétis no rio com um garoto de ponta cabeça. Ela falou, minha mulher enlouqueceu. E ela vai matar essa criança. E na hora que ela ia banhar os pés de Aquiles, para ele ficar indestrutível, ele tomou a criança dos braços dela. Então ele ficou indestrutível até os calcanhares. Do calcanhar para baixo, ele ficou como um ser humano normal. E aí quem viu aquele filme Troia, em que o Brad Pitt interpreta Aquiles, vê que, segundo a mitologia grega, um arqueiro desastrado, em vez de acertar a cabeça dele, acertou o calcanhar. E Aquiles cai ali e perece ali. Então, trazendo nos dias de hoje, dessa história da mitologia grega, Aquiles, o calcanhar de Aquiles de cada um de nós, são o quê? As nossas suscetibilidades. A gente tem lá aquele defeitozinho, o nosso orgulho ferido, a nossa mágoazinha, que se alguém pisar ali no nosso calcanhar, a gente se revolta, a gente fica triste com aquela pessoa, e aí aquela imagem que a gente tinha da pessoa se desfalece no nosso pensamento, porque ela pisou no meu pé, ela machucou ali o meu calcanhar de Aquiles. Então cada um de nós, isso é para provar que nenhum de nós é infalível. Todos nós temos defeitos, temos virtudes, e se nós estamos aqui na condição de encarnados, é porque precisamos muito trabalharmos os nossos defeitos. E a Casa Espírita, que é um hospital, enquanto nós não enxergarmos como um hospital, nós vamos ter sempre esses problemas dentro da Casa Espírita. Eu olho para o meu amigo Paulo Jorge, e se eu olhar para ele e só achar que tem um santo ali, eu vou me decepcionar. Assim como ele vai olhar para mim e vai, não, o Éder é o cara e não é. Eu tenho defeitos, eu acordo de mau humor também. Então as pessoas esquecem disso às vezes e acham por a gente estar mais exposto, a gente tem que ter mais vigilância, mas nós não somos melhores do que ninguém que está sentado aí. Então se a gente tem que falar mais, porque a gente deve mais. Não é mérito, é dever. Dívida que a gente tem, igual a questão da mediunidade. Não, porque ele é médio ostensivo, ele faz isso, ele faz aquilo. Deve mais. Tem que trabalhar mais porque deve mais. O Éder fala demais. Antes eu fofocava, agora tem que pregar evangelho. Então a gente vai melhorando, vai invertendo as situações. Mas vamos avançar aqui e vamos entender o que diz o nosso irmão Gerry Roberto Almeida no livro A Convivência na Casa Espírita, baseado nas instruções de Allan Kardec em Obras Póstumas e também na Revista Espírita, naquela coleção que ninguém lê, mas está disponível, assim como o Céu e o Inferno, a Gênesis, que a gente só fica no Livro dos Espíritos e no Evangelho. E Livro dos Médios, mas a Revista Espírita é um manancial de conhecimento. Os 10 anos que Kardec ficou à frente, tem coisas maravilhosas ali. E ele diz o seguinte, os milindres são verdadeiros o quê? Fantasmas de um centro espírita. É até engraçado isso, o centro espírita tem espíritos, mas os milindres são os fantasmas, associados às mágoas e ressentimentos, contribuem para fragilizar os laços humanos. É a história dos vermezinhos que vinham derrubar um pinheiro gigante, forte. As ventanias vinham e ele continuava de pé. Vinham as tempestades e ele continuava de pé.
Os animais subiam seus galhos, galhos fortes, frondosos, e ele continuava de pé. Mas um dia entrou lá um vermezinho na raiz dele e começou a corromper. Na primeira ventania que teve, ele tombou. Por quê? A sua base estava toda corrompida. E assim também são as relações na casa espírita. Começa às vezes com, o meu santo não bateu com o dele. E ele acha que é o tal, só porque está lá na frente falando, né? Quem ele pensa que é para estar lá na frente falando? E aí começa, aí vem o quê? Nosso orgulho ferido, a nossa inveja. E aí quando vai crescendo aquilo, e se a diretoria da casa, os responsáveis pelo trabalho, não tomarem uma providência, utilizando todo um carinho, toda uma indulgência, como Jesus nos ensinou o significado da palavra caridade, que é o quê? Benevolência para com todos, indulgência para com os defeitos do próximo, perdão das ofensas. Então, lá na 826 do Livro dos Espíritos, se nós não tivermos esse cuidado, principalmente aqueles que se encontram à frente do trabalho, do bem, da casa espírita, se não souberem lidar com essas situações, um trabalho inteiro é colocado abaixo, porque nenhuma casa espírita sobrevive somente com os espíritos, né? Precisa dos encarnados. A gente tem que manter, a caridade se faz com os encarnados e desencarnados, mas a gente precisa do material humano encarnado para que a casa espírita cumpra o seu papel social, de divulgar a doutrina espírita, de mitigar o sofrimento do próximo. E a gente precisa de voluntários, de tarefeiros, que deixando de lado as suas suscetibilidades, anulando muitas vezes a sua personalidade forte, num esforço de transformação moral. Daí que Kardec nos diz que o verdadeiro espírita é reconhecido pelos esforços, pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. Não é também para a gente se anular, eu tenho um defeito e tal, mas vou lutar contra esse defeito, para que ele não atrapalhe as tarefas na casa espírita. E ele vai mais adiante, quando ele diz assim, o que é o milindre? Vamos lá no dicionário Aurélio para ver isso aí. É a facilidade de magoar-se, de ofender-se. É uma suscetibilidade. Tem mais significado, mas o que nos interessa é essa parte aqui. Havia uma casa espírita, isso é um estudo de caso, em que um dos seus aplicadores de passe, porque se a gente fala passista, dá a entender de samba, né? Aplicador de passe. Então, um dos seus aplicadores, ele tinha a mania, isso não tinha coerência nenhuma com a doutrina espírita, de segurar a cabeça da pessoa que estava tomando passe. Então, conforme a energia, e a pessoa achava que aquilo era natural. Poxa, ele está segurando a minha cabeça, ele está. Então, ele balançava a cabeça da pessoa, a pessoa saía dali encantada com aquele passe. Olha, mexeu comigo, da cabeça aos pés. Claro, ele está balançando, né? E o dirigente da Câmara de Passe, notando essa situação, chamou o irmão com indulgência, em um canto, numa sala, e falou, meu irmão, você está sendo incoerente, não é assim que se aplica, você não tem que tocar o irmão, né, a pessoa que está, o assistido ali, você não precisa tocar aquela pessoa. O que aconteceu com esse irmão? Ele se magoou de tal forma que ele saiu da casa espírita, né? Não tinha argumentação, não aceitou, porque aí feriu o orgulho dele. Uma coisa, Kardec deixa isso muito claro, que o crítico, a crítica é aceita na doutrina espírita, desde que tenha argumentação, os prós e os contras, porque senão você cai na questão do orgulho, né? O meu orgulho ferido, eu acho que é assim porque eu acho. Isso está escrito aonde? Não sei, mas é assim para mim e acabou. E então as pessoas vão se melindrar. O outro, ele dava passes de ginástica, né? Então a pessoa está lá, imagina a pessoa que tem bucite, né? Ele pegava o braço da pessoa, levantava o outro braço, rodava a pessoa para lá, rodava a pessoa para cá, e a pessoa saía de lá, uns, né, mais entrevados do que entraram, né? E outros se achando, né, o máximo daquele passe. Então, quando era chamada a atenção, com toda a indulgência e o carinho, essas pessoas abandonavam a tarefa e muitas vezes levavam dissidentes. Por quê? Porque as pessoas vão muito pelo fenômeno. Então achavam que o passe dele, por ser diferente, era mais forte.
Então eu só vou tomar passe lá com o Éder, porque o Éder tem uma energia, não, sacudir a cabeça da pessoa. Então a energia era a sacudidela na cabeça da pessoa. E não é por aí. Então a gente saía junto, aí fundava outra casa espírita. E quantas casas espíritas são fundadas, infelizmente, em cima de dissidências, né? Quantas casas? Rachou, vai lá e funda outra. Aí o grupo depois também não concorda, racha, funda outra. Infelizmente é a forma que tem de distribuir, porque senão ninguém queria sair das casas espíritas, né? Há males que vêm para bem, às vezes não. Às vezes continua com uma prática equivocada, que não foi aceita na casa que aqueles irmãos frequentavam, e aí eles fundam outra com uma prática equivocada, fazem de tudo, menos seguir a codificação kardeciana, né? O Pentateuco de Kardec. E as orientações dos espíritos, tudo menos, aquilo não é espiritismo. Pode ser espiritualismo, mas não é espiritismo. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, com essa questão de se milindrar, de ficar se magoando por alguma coisa. Geralmente, os nossos, e aí é uma coisa assim que a gente tem que pensar muito no que eu vou falar agora. Os nossos maiores amigos são os nossos inimigos, por incrível que pareça. Né? Vamos lá, todo mundo, cara, sim, vamos raciocinar. Porque os nossos amigos não apontam os nossos defeitos. Ficam com medo de apontar, de falar, como é que vai ser isso, né? Que bom que você aponta, minha irmã, mas tem muitos que não apontam. Os inimigos, eles apontam, eles vão lá na nossa ferida, eles vão no nosso calcanhar de Aquiles o tempo todo, apontando, falando. Então, muitas vezes, nós temos que parar para refletir. Se o meu comportamento está causando um transtorno, e alguém vem falar comigo antes do orgulho gritar, que é uma chaga, que todos nós temos, é o orgulho grita, tá vendo? Ele está pisando em você. Não, você é melhor que ele. E às vezes não, a pessoa está ali imbuída do melhor desejo para o outro, imbuída de um sentimento para ajudar aquele irmão a modificar o seu comportamento para não atrapalhar uma tarefa. E a gente encara aquilo com melindre, com mágoa, mexeu no meu orgulho, a gente não aceita naquele momento. Então, geralmente, quando alguém vem a falar alguma coisa em relação ao nosso comportamento, antes da gente rebater, porque nós temos aquela cadeia de reação, pisou, eu piso, bateu, levou. Né? A gente fala tanto do amor, mas a gente age com a lei do olho por olho, dente por dente. Então, você é feio, você também, está vendo sua orelha aí, ó, seu nariz grandão, e seu olhão, né? A pessoa está sempre buscando, atacou, eu ataco, me elogiou, eu elogio. Isso é o normal que a sociedade aprendeu a conviver. Mas o que nós, espíritas, que buscamos a nossa melhora interior, temos que fazer é agir e não reagir. É mudar. Recebi uma crítica, eu vou absorver e passar pelo meu crivo. Será que ele tem razão? Será que eu estou causando um transtorno à tarefa? E se em casa ele também passa pela mesma reclamação, então o irmão que dirige a tarefa na casa espírita tem razão. Ou aquele que convive com ele na tarefa tem razão. Porque em casa meu filho fala a mesma coisa de mim, que eu sou rabugento. A minha mulher diz que eu sou rabugento. Então é porque a minha mulher é chata. Aí os filhos reclamam também na casa espírita a mesma coisa. Então, vamos passar pelo crivo da razão. Se está batendo as reclamações, é que eu tenho que mudar meu comportamento. Porque ele já está atrapalhando a condução da tarefa. Por que as pessoas se milindram, né? A gente tem sempre esses dois lados, né? Meu irmão, pensa desse jeito não, e vem um lado bom, né, da doutrina espírita. Ele quis falar para te ajudar, e tem um outro lado do nosso orgulho. Não, ele quer tomar o seu lugar. Ele quer te botar para fora do centro, não aceito isso não. Então a gente fica ali nos dois lados, sendo puxado para um lado ou para o outro. E a gente tem sempre que escolher o quê? O melhor. Como diz aqui, lá no capítulo 9, bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos, né, a mensagem de um espírito protetor, ele diz assim: o orgulho vos induz o quê? A julgar-vos mais do que sois, a não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar, a vos considerardes, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos,
quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. Está lá no Evangelho. É o orgulho. Não, eu sou melhor que ele. Eu já li toda a obra da codificação. Eu já li todas as obras de André Luiz. Quem é ele para falar isso para mim? Eu já li as obras de Joana de Ângeles, a série psicológica. Eu já li várias e várias outras obras. Hermínio Miranda, Deolinda Amorim. Quem é ele? E aí é o orgulho gritando dentro de nós. E qual é a tática aí? É se revestir de humildade. É a humildade nesse momento. Porque se você não merece aquela crítica, as suas atitudes, elas vão falar por si só. Se você merece, é um momento de reflexão, de mudança das suas atitudes no seu dia a dia. Mas, infelizmente, o primeiro sentimento que vem é de mágoa, é de suscetibilidade, é o famoso milindre na casa espírita. A exaltação da personalidade leva o homem a considerar-se acima dos outros, julgando-se com direitos superiores. Kardec diz isso em Obras Póstumas. Melindra-se com o que quer que, a seu ver, constitua ofensa a seus direitos. A importância que, por orgulho, atribui à sua pessoa, naturalmente o torna egoísta. Então, é o insubstituível. Só eu sei botar água fluidificada no copinho. Ninguém mais. Só eu sei cuidar da biblioteca. Ninguém mais. Só eu sei varrer o pátio. Ninguém mais. Então ele toma a tarefa para ele. Se alguém vir para ajudar, não, isso aqui é meu. Ninguém é insubstituível, meus irmãos. Aí vai desencarnar e ficar desesperado, né? Porque não vai ter médio de efeito físico. Como é que ele vai varrer e botar água no copinho? Se ele já desencarnou, né? Então a gente tem que pensar muito nisso, é compartilhar as tarefas, é criar o quê? A união dentro da casa espírita. Ninguém é melhor do que ninguém, nós temos níveis de conhecimento diferentes, níveis evolutivos também diferentes, mas não podemos nos considerar melhor do que aquele que chegou agora na casa espírita, do que aquele que está iniciando nas turmas de estudo sistematizado, do que aquele que chegou cheio de boa vontade. Senão você mata a semente ali na raiz. Ela não consegue nem frutificar, né? Eu já entrei em casas espíritas em que eu fui convidado para fazer uma exposição doutrinária e muito novo, né? E eu sentei, faltava meia hora para começar a palestra, né? E aí todo mundo começou a falar mal de mim sem eu saber, porque ninguém me conhecia, era a primeira vez que eu estava indo. E ele não chega e não sei o quê, em nenhum momento me receberam, em nenhum momento, não interessa que eu seja o expositor, mas como uma pessoa que estava indo a primeira vez na casa espírita, né? Ninguém falou comigo, eu entrei, sentei, ninguém me viu. Quando deu a hora eu me levantei e me conduzi até o presidente da casa, falei, eu sou o orador, eu sou o expositor, estou aqui para fazer a tarefa. Ah, é você? Aí eu falei, aí fiz uma oração, né, porque na época não tinha maturidade, a baixa estima veio com tudo, né, é você, né, e fiz o estudo e graças a Deus correu tudo bem. Então, isso é humanização na casa espírita. Cadê a humanização? Será que nós estamos tratando o próximo como um amigo, um irmão de humanidade, ou como mais um que adentra a casa espírita? O futuro da casa espírita está o quê? Na renovação dos trabalhos, nos tarefeiros. Porque um dia nós vamos desencarnar. E quem é que vai dar continuidade? A casa que não valoriza os jovens, da mocidade, o trabalho de evangelização, ela está fadada ao fechamento de suas portas. Por quê? Não houve renovação. Então vamos dar, esse voto de confiança aos jovens da casa também. Colocá-los em tarefas que eles possam contribuir, né? Colocá-los na leitura da página, até numa exposição doutrinária, darmos aí um incentivo para que a casa possa ter a sua condução ampliada, né? Instruções de Allan Kardec. Allan Kardec também diz, aqui foi num discurso, lá em Lyon e Bordeaux, ainda aqueles cuja suscetibilidade é levada ao excesso, que se melindram com as mínimas coisas, mesmo com o lugar que lhes é destinado nas reuniões, se não os põe em evidência. Então, tem lá a cadeirinha,
a pessoa já marcou o lugar dela, né? E tem gente que marca o lugar. Se você sentar ali, vai ficar difícil. Tá ali chumbado o nome da pessoa, né? Sentou, a pessoa já passa por você jogando dardo, igual a metralhadora, né? Tá, porque você sentou no lugar dela. E aí se coloca evidência. E Jesus diz assim: aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será elevado. Então não é muito melhor sentar no fundo e ser chamado? Isso é uma linguagem de figura, evidentemente, mas serve para o nosso dia a dia também. Então, trocou a jarra de posição, a pessoa vai me metralhar, né? Porque eu troquei de posição. Fica magoado se inverter a posição daqui, se mexeu na tarefa. Não, você não vai ficar no copinho, não. Agora você pode ajudar lá na cantina que a gente está precisando de você. A pessoa se melindra. Por quê? Ela engessou as suas possibilidades de trabalho em uma única tarefa e tomou aquilo como a tábua de salvação dela. Não, vou chegar em nosso lar, mas já sei botar água no copinho. E não é dessa forma. Nós estamos aqui para quê? Para trabalharmos em todas as frentes de trabalho. André Luiz era médico, chegou lá, foi limpar vômito em nosso lar. Eu lembro quando nós fundamos a casa, eu pedia sempre a Deus que durante o sono fosse levado ao plano espiritual. Não era atendido, né? Até que uma vez que eu nem estava pensando em nada, eu fui levado. Lá é o plano espiritual da nossa casa. E fiquei encantado, né? Pavilhões grandes, atendimentos. Aí quando eu me olhei, eu estava com vassoura, rodo na mão, eu feliz da vida. Falei, poxa, vou lavar banheiro. Tinha uns 10 comigo e vamos lavar banheiro, né? Aquilo me mostrou que você não é nada. Aqui você lava banheiro. Lá você fala, né? Você pode falar, as pessoas têm paciência com você, mas aqui você vai lavar banheiro, trabalhar o que é sua humildade. Eu acordei com aquilo tão fixo, né? Que eu aprendi até técnicas de lavar banheiro. Fiquei um bom tempo lá lavando banheiro, na evangelização, jogando água lá, feliz da vida. Eu falei, opa, já estou treinando. Mas são coisas assim que a gente tem que estar em todas as frentes de trabalho. Não somente em casas pequenas como a nossa, SEAC, mas em estruturas grandes também. O rodízio de tarefeiros, evidentemente, com determinados pré-requisitos. Porque tem gente que tem pavor de estar aqui na frente. Mas a pessoa é muito boa em arrumar, a pessoa cuida da infraestrutura toda, beleza, mas ficar aqui na frente é morte para essa pessoa. Então a gente não vai faltar com a caridade, colocar uma pessoa que não tem essas possibilidades, mas abrirmos as tarefas e darmos para todos aqueles que necessitem, né, de trabalho, evidentemente, como a seleção, né, como orientação de trabalhadores mais experientes. Pode-se compreender o melindre pelo viés psicológico. Olha que coisa interessante. O que a psicologia fala do melindre? É um artifício usado pelo ego para preservar sua própria identidade. Quando o ego se sente ameaçado ou desestabilizado por algo ou alguém, reage através de um fechamento psíquico. Pisou no meu calcanhar, eu me fecho. Aí eu fico o quê? Amuado, aí começa a faltar as reuniões, não vem mais. Aí, às vezes, né, uma instituição que tem muitos trabalhadores, muitas tarefas, você esquece até de telefonar para perguntar. Aí a pessoa se sente num buraco, né? Poxa, ninguém ligou para mim, ninguém veio me buscar. Ela cria o quê? Fica de birra. Ah, é? Tô de mal. Tô de mal. E aí você fica de mal e ninguém vai fazer as pazes com você e você cai no buraco de novo. Porque tem muita tarefa e você abandonou a tarefa porque alguém melindrou você, alguém pisou no seu calcanhar e aí mexeu, né? Orgulho ferido é a pior coisa que tem. E as pessoas, evidentemente, com todo o nosso respeito pela essa questão de depressão, que é considerado doença, todo o nosso carinho, respeito por todos aqueles que passam por problemas assim na família, né? A gente sabe como é difícil, mas o mundo continua. A vida continua. Se a gente se fecha psiquicamente porque o nosso orgulho foi ferido, nada vai se fechar porque nós nos fechamos para o mundo. As coisas vão continuar acontecendo. O planeta não para porque eu parei. Eu estacionei porque eu quis. Então, a gente vai continuar. Há irmãos que às vezes assim, por um milímetro se afasta da casa espírita. Aí quando volta, vê mais atividades, mais tarefas, aí fica assim com aquela cara de paisagem, né? E eu achei que o centro fosse parar também, porque eu me afastei. E o centro continuou. Porque a engrenagem
ela depende de nós, mas os rumos não. A espiritualidade conduz as metas. Então, se eu abandono a tarefa, alguém vem e pega o meu talento. Eu abandonei meu talento, alguém vem e acumula o talento. Quem está perdendo essa história é eu, usando uma chantagem psicológica. Tá, você não quer nem, então tá, então eu vou embora, abandona a tarefa. Não, outro virá, mesmo que aparentemente sobrecarregado, pegará a tarefa e dará continuidade ao trabalho, porque a marcha, não vamos conseguir interromper a marcha do progresso à luz dos ensinamentos de Jesus. Milindre, quais são os 3 elementos básicos do milindre? Orgulho ferido, insegurança pessoal e baixa autoestima. Então a gente tem que trabalhar isso dentro da casa espírita, né? Baixa autoestima, às vezes aquela pessoa ela se sente para baixo sempre, ela se sente inferior ao outro, mas ela não consegue enxergar os talentos que recebeu de Deus. Todos nós recebemos talentos de Deus, uns numa determinada área, outros em outras áreas. Só que a pessoa às vezes se acha que o outro é melhor que ela. Se fosse, não estaria encarnado. Mas não, ele é melhor do que eu. E aí ela já tem uma predisposição para a questão do milindre. Tem a questão da insegurança pessoal. Há pessoas inseguras, e aí tem que ser a habilidade do dirigente em notar, né, nessas pessoas esses problemas e lidar com essas situações para não causar transtornos na tarefa e também não perder, às vezes, um bom tarefeiro, que trabalhando essas questões, através de seminários, de palestras, no próprio estudo, colocar, né, essas questões no estudo sistematizado, no estudo do Evangelho, trazer essas questões que todos são iguais perante Deus, a gente vai evitar esses problemas futuros com a questão do milindre. Isso tudo à luz da psicologia. Quais são os estágios do milindre, né? A pessoa se milindra e aí ela pode ter mágoa, vem o ressentimento, e aí tudo que ela admirava em você, ela cria a questão inversa. Você é feio, você é isso, você é aquilo, e você era bonito, você era legal, você é feio agora, você é chato. E ela descarrega tudo em cima de você. Tudo. Por quê? Ela está ressentida. O orgulho, o que ele faz? Uma das armas dele é o ataque. Então, eu vou atacar. Aquele centro lá não é bom, não. O centro é maravilhoso. A pessoa está com problema e ela começa a atacar a casa espírita. Eu conheço pessoas que perderam emprego e disseram que a casa era fraca. E a casa é fraca. Meu casamento acabou, a casa é fraca que você vai, rapaz. Que isso? Você perdeu o emprego, o casamento? Não, tem alguma coisa errada. Vai nesse aqui que é bom. E a pessoa vai, as coisas vão piorando e ela vai mudando de centro em centro, porque o centro é fraco. Vocês estão vendo a nossa facilidade de colocar a culpa no outro? Quando não dá para colocar a culpa em alguém, é em alguma coisa, né? Então, aquele que só chega atrasado nas reuniões, a culpa é do transporte público, mas ele não vê que ele tem que sair 1 hora mais cedo de casa. A culpa é do transporte, né? Se a casa espírita não corresponde às suas questões pessoais, erroneamente, o que ele faz? A culpa é da casa espírita, que a vida dele dá tudo errado. Ele não vê que ele é o culpado por tudo que está acontecendo em sua vida. E por último, agressividade e vingança. Vocês estão vendo a escalada: raiva, agressividade e vingança. E aí se vinga. Há casas espíritas que sofreram, nós tivemos até questões de brigas judiciais com casas espíritas, querendo tomar poder. Uma gestão querendo tomar o poder da outra entrou na justiça. Nós tivemos casos na história do movimento espírita fluminense, né, de brigas judiciais. Olha que absurdo, numa casa espírita, uma briga judicial de espíritas contra espíritas. Não são espíritas, me perdoem a palavra, porque não foi isso que a gente aprendeu na doutrina espírita. Mas por quê? A questão da vingança, da agressividade, de tentar o quê? Destruir a imagem do trabalho da casa espírita por um orgulho ferido. Eu fui maltratado lá, e sai destruindo a imagem da casa espírita. Ele que maltratava as pessoas e no final a culpa é da casa espírita como um todo. E aí coloca todo mundo no mesmo saco da sua própria o quê? Inferioridade moral.
né? Questão dos milindres. Quais são as técnicas, né, que a gente tem para evitar a questão do milindre? Por que estou sentindo-me assim? É a primeira pergunta. Por que eu estou me sentindo assim? Poxa vida, só porque eu achava que eu ia ler a página, não me deram a página para ler, botaram outra pessoa para ler a página, eu vou me milindrar por tão pouca coisa? O que está atrás disso? Pode ser um processo de obsessão, né? Pode ser um problema familiar meu que está me causando o quê? Uma desarmonia psicológica, uma desarmonia emocional. Às vezes estou com uma pessoa doente em casa, às vezes eu estou num processo de desemprego, meu casamento não está indo muito bem, então eu vou e descarrego tudo na casa espírita, o estopim. É o estopim, porque por trás disso tem vários outros fatores. Desvalorização, influência espiritual, nós temos que nos questionar, usar a razão. O Espiritismo, ele prega uma fé raciocinada e realizante. Não é uma fé cega. E o que é uma fé raciocinada? Eu não vou aceitar sem passar pelo crivo da razão e da lógica. Não é porque o Éder falou, não é porque ele leu em algum lugar que eu vou aceitar. Eu tenho que raciocinar em cima disso. E Kardec deixa isso bem claro nas suas instruções, no Livro dos Médiuns, na Revista Espírita, em várias outras obras em que o codificador lhe diz: questionem, passem pelo crivo da razão sempre. É preferível negar 10 verdades do que se aceitar uma única mentira. Então temos que passar sempre pelo crivo da razão e nos questionarmos o que está por trás dessa minha mágoa com o irmão lá do centro, né? Por que eu me melindrei tanto em relação a isso? Pode estar aí um vermezinho entrando na nossa raiz para abalar a nossa fé. Às vezes são excelentes tarefeiros que por um mal entendido, por um orgulho ferido, abandonam toda uma tarefa numa seara de luz e as deixadas de lado. O fortalecimento emocional e espiritual é imperativo para o enfrentamento de tais desafios. O milindre e seus derivados, quando não administrado, significam que a negação do próprio sujeito, enquanto ser que possui responsabilidade para a sua evolução. Ele se trava, ele para. Então, eu não vou mais frequentar. Eu não vou mais à casa espírita, eu não quero mais participar de estudo. Ele se trava. O orgulho trava ele. Então ele deixa de avançar por sua própria conta. Ele coloca os pés dentro de um vaso cheio de concreto. Eu não vou sair daqui. E é o livre-arbítrio da pessoa, né? Mas será que a gente precisa chegar a esse ponto, meus irmãos? Vamos passar por cima disso, né? Esse livro aqui é extraordinário. É do Alírio de Cerqueira Filho, Modelos de Liderança, Trabalho e Autotransformação. Olha que coisa bonita que ele diz aqui. Muitos são os convidados para o trabalho com Jesus. Contudo, poucos são os escolhidos, porque são poucos realmente os servidores fiéis que permanecem no trabalho, colocando a tarefa em primeiro lugar e não o seu ego. É essencial ter plena consciência que nenhum de nós é insubstituível. O trabalho do bem não necessita de nós. Nós é que necessitamos do trabalho do bem para evoluir. Por isso, alguém enterra o talento, outro o substituirá. Aquele que tinha 10 vai receber mais essa incumbência, porque o outro simplesmente a negligenciou. Né? Então, se eu deixo de lado, vem outro que pega o meu talento, que eu abandonei. E ele dá continuidade àquela tarefa. E o que acontece? Ele não se aprimora. Aquele que abandonou o talento, ele não se aprimora. Enquanto o servo diligente, isto é, rápido, eficiente, vai ter as oportunidades ampliadas, porque em vez de 10, vai administrar 11. E assim somos nós. Às vezes a gente está na tarefa na casa espírita, aí o irmão se milindra e abandona. Eu tenho que pegar mais uma tarefa. Porque se eu não acumular, a coisa não acontece. E aí a gente fica assim, eu estou sobrecarregado, meu Deus do céu. E aí quando você lê isso aqui, amplia, né? Vamos olhar pela outra logística, você está bem. Você está com 11 talentos agora. Então você vai se aprimorar mais do que o outro,
que só tinha um talento e ele te entregou esse um talento. Quem está perdendo nessa história toda é o irmão que abandonou o seu talento. Aí vem a questão, né? O nosso irmão sabe muito bem a tarefa árdua dos coordenadores, dos dirigentes da casa espírita. Ter que dizer sim, ser agradável em algumas situações e ter que ser firme. Não ser rígido demais, mas ser firme. É o sim, sim e o não, não. Quantas vezes nós passamos por isso, né? E aqui fala, lá no capítulo 10, bem-aventurados que são misericordiosos, Allan Kardec diz o seguinte: a censura lançada à conduta de outrem pode obedecer a dois móveis: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam, né? Então, quando você evita o mal, é com indulgência. Para não haver um mal maior, eu chamo essa pessoa e converso com ela fraternalmente. Se ela aceitar, muito bem, ganha um irmão revigorado. Agora, se ela não aceitar, ela está usando o livre-arbítrio dela. Outro a substituirá. O que eu não posso é deixar o mal crescer. E aí nós temos que colocar sempre a doutrina em primeiro lugar. Temos que cortar o mal, muitas vezes, pela raiz. Porque às vezes a gente fica indiferente. Não, porque se eu falar, fulano vai se milindrar, se eu falar, fulano vai abandonar, e a gente acaba sendo refém dessas pessoas que por qualquer coisa se milindram, mas que estão causando transtornos na tarefa da casa espírita. E se eu deixo isso crescer, lá na frente, todas as tarefas vão ficar desestruturadas. Por quê? Porque eu não consegui dizer não. Então, o dirigente da casa espírita, ele é uma pessoa que, infelizmente, é o crucificar-se que Emmanuel fala lá atrás. É o que vai ser crucificado muitas vezes. Mas para quê? Para manter a estrutura e os objetivos da casa funcionando dentro daquilo que foi programado pela espiritualidade. E muitas vezes, né, a gente tem que dizer não. Não, meu irmão. O que você está propondo não encontra embasamento na doutrina espírita. Então, você não pode realizar dessa forma. Nossa casa é uma instituição espírita e segue os postulados codificados por Allan Kardec. Se você me mostrar isso, que Allan Kardec escreveu em algum lugar, muito bem. Mas se você não tem argumentação, isso é uma coisa sua, não encontra embasamento teórico, a gente não pode aceitar essa situação, né? Que eu já passei. Aí vem uma outra questão também. Lá em Bem-aventurados e Misericordiosos, Allan Kardec diz assim, que a autoridade para censurar está na razão direta da autoridade moral daquele que censura. Então não adianta eu questionar a pontualidade dos tarefeiros da casa se eu, enquanto coordenador, não tenho pontualidade. Como é que eu posso cobrar se eu não dou exemplo? E aí vem a força moral através da exemplificação. Os exemplos falam mais que as palavras. Então, se eu cobro, eu tenho que dar exemplo. A pessoa não pode falar nada. Poxa vida, o Éder quer ver os banheiros limpinhos, mas eu chego lá, ele está sempre lavando. Então, ele pode me cobrar, ele está sempre lavando o banheiro, ele sabe como é que lava. Agora, se o Éder só manda, né, lava o banheiro e passa lá o dedo para saber se está tudo limpo e não pega numa vassoura, não pega num balde de água, como é que ele pode me cobrar se ele mesmo, de uma forma até pomposa, ele foge dessas tarefas mais simples, né, do ponto de vista aí que a gente vê uma tarefa que o nosso orgulho diz assim, não, mas uma tarefa, você não vai fazer isso, você é expositor, você vai lavar banheiro, olha o orgulho gritando aí. Mas se eu sou dirigente e tenho a responsabilidade e tenho que exemplificar o que Jesus nos ensina, ele lavou os pés dos seus apóstolos. Olha o mestre lavando os pés dos seus discípulos. Olha o exemplo de humildade que ele nos deu. Por que eu também não posso dar esse exemplo? Então eu vou exemplificar e aí eu tenho condições de cobrar, né, para o bom funcionamento da casa, dando o exemplo. Porque eu não tenho direito de criticar se eu não faço. Então eu tenho que fazer para poder passar pela experiência e aí sim, se eu ver que a rota está saindo do lugar, eu voltar para a rota com toda a equipe, né? Que eu já falei, a gente já falou sobre isso.
é aquilo que eu falei da chegada à casa espírita. A indiferença mata os bons sentimentos. Então, se eu sou indiferente com uma problemática que um companheiro meu está passando, às vezes no nosso grupo nós temos pessoas passando dificuldades gigantescas dentro do lar. Pessoas com dificuldades financeiras, com doenças. Se eu sou o dirigente e não consigo compreender, o tarefeiro veio trazer essa dificuldade, e eu não consigo compreender a dificuldade que ele está, e fico na cobrança, e tem uma brincadeira muito ruim, né? Eu participei de uma casa que se brincava, a pessoa sumia, ninguém telefonava para saber se a pessoa tinha sumido ou não, e quando a pessoa aparecia, as pessoas brincavam dizendo assim: fulano, você está encarnado ainda? Mas não se procurava saber por que a pessoa se afastou da casa, e às vezes não era milindre não, era problema de saúde, era problema financeiro, não tinha dinheiro para pagar a passagem do ônibus, né? Então a gente observava isso e vinha sempre as brincadeirinhas: fulano, você está encarnado? Falta de caridade, meus irmãos. Então também a indiferença, ela mata os bons sentimentos. Aquelas pessoas saíram, e eu conheci casos de simpatizantes do espiritismo que se tornaram protestantes, porque encontraram o carinho e a humanização que não encontraram na casa espírita. E serve de aviso para todos nós também. Tá? Aprende tu a ouvir com o coração tudo quanto outros corações estejam procurando dizer-te. A Joana de Ângeles nos fala isso. Então, nós temos um fato, né? Nós fazemos campanha do quilo com jovens. E nós não sabíamos, não tinha ideia. Eu, minha esposa, a gente participava de campanhas do quilo com a mocidade, e um dos jovens passava fome. Nós não estávamos sabendo disso. E ele participou da campanha do quilo todinha. Aí no final ele chegou para a gente e disse assim: tia, falou com a minha esposa, eu poderia pegar algum alimento, porque lá em casa não tem nada para comer. Então ele participou de toda a campanha, em nenhum momento ele feliz, alegre, brincando, mas ele estava passando uma problemática muito séria. Imagina se nós não nos apercebêssemos disso. Não, essa campanha é para sacola, né, dos necessitados, dos assistidos. Se eu te der, eu vou estar tirando deles. E ele não é um assistido, não é um necessitado naquele momento do pão material, já que o pão espiritual, ele já tinha o pão espiritual, ele necessitava do pão material. E graças a Deus a gente teve, né, essa conscientização naquele momento. Às vezes quem está do nosso lado está sofrendo muito e a gente não se apercebe disso. É uma característica que a gente tem que trabalhar dentro de nós, que os nossos corações possam entender os corações daqueles que trabalham ao nosso lado. Entendermos às vezes e nos calarmos perante uma atitude que às vezes aquela pessoa está passando e ela não tem como expor aquilo, e ela age com agressividade. E compreendermos isso e não nos melindrarmos com aquelas atitudes que são tomadas, às vezes com um pai doente, uma mãe, um filho, né? O desemprego bater na porta ali e a pessoa se desestrutura. Então entender isso também é caridade dentro da casa espírita. Não devemos ter na casa espírita uma preocupação exagerada com os melindres. É aquilo que eu falei, para não nos tornarmos o quê? Refém deles. Observarmos, matarmos o mal pela raiz, tirar esse mal pela raiz, conversando, utilizando reuniões de tarefeiros, mas não nos deixarmos levar por essas ameaças de pessoas que emocionalmente não estão passando um bom momento, né? Seja o teu falar sim, sim, não, não. Jesus, lá em Mateus, no capítulo 5, ele diz isso no versículo 37. Deveremos ser fiéis à codificação e à verdade. Seremos gentis, mas não aceitaremos as propostas equivocadas que nos chegam de toda parte. Então, é a proposta, né? Vamos usar um jaleco daqui, e aí daqui a pouco todo mundo tem que usar jaleco, e aí já começa aquela, né, divisão. Quem usa jaleco dá passe, quem não usa não pode não dar passe ainda. E aí você começa o quê? A hierarquizar, na forma de ritual, a estrutura de trabalho da casa espírita. Evidente que tem que haver uma hierarquia perante o Código Civil. A casa tem que ter estatuto, tem que ter regimento interno, tem que ter uma diretoria, porque perante as leis do Brasil tem que ter responsáveis por essa instituição. Mas que isso não seja feito de uma forma no trato religioso, né? Hierarquizar quem usa jaleco,
dá passo, quem não usa não dá. E aí começa a diferenciação de roupa, que não são práticas da doutrina espírita, que não adota ritual de espécie alguma. Nas casas espíritas encontramos companheiros que se movem ao sabor das críticas. São engenheiros de obra pronta. Depois que a obra está pronta, é fácil identificar os seus erros. Desafiador é participar do processo de construção. Então é muito fácil. O pessoal não faz nada e chega, isso aqui está torto, hein? Ih, essa parede aqui, vocês mantiveram isso aqui por quê? Está feio isso, joga um piso aí em cima, mas não entende nada da casa espírita, não vê o histórico da casa espírita, não participou, não virou uma massa, não carregou um saco de cimento para ajudar, mas é um engenheiro de obra pronta. Ele vem com a crítica, né? E aí a gente saber lidar com essas situações. Eu conheci um dirigente que ele dizia assim, você está criticando, então vem cá, vamos trocar de lugar. Faz o trabalho, faz melhor. Aí ninguém ficava, né? Ninguém ficava para fazer o trabalho melhor. Todo mundo ia embora. O engenheiro ia procurar outra obra pronta, né? Aí Kardec nos traz esse triângulo muito interessante, que ele fala sobre a questão do trabalho, da solidariedade e da tolerância. Vocês devem conhecer esse triângulo de Kardec. O que é o trabalho, né? É a possibilidade de nós, todos indivíduos, administrarmos o conhecimento que a doutrina nos traz, aplicando no nosso dia a dia. Esse é o trabalho. E a solidariedade, ninguém faz nada sozinho. Uma andorinha só não faz verão. Sermos solidários com o próximo, criarmos essa vivência, não sermos eremitas. Ninguém nasceu para viver isolado. Então, a solidariedade, ela faz com que o grupo cresça. E a tolerância é o quê? É o campo para limar as nossas arestas. É ali, o meu espinho, o do outro. Vamos trabalhar essas arestas para nos tornarmos o quê? Um conjunto pronto para o trabalho no bem. Então, Kardec, ele utilizou essa estrutura de Pestalozzi. E tirando a palavra perseverança, ele colocou tolerância. A tolerância é o primeiro passo para o amor. Primeiro eu tolero, depois eu compreendo, depois eu amo. Então Kardec já falava sobre isso. E atualizando, né, para os nossos dias, vem Joana de Ângeles trazendo o espiritizar, o qualificar e o humanizar. O que seria a questão do espiritizar? É ter conhecimento da doutrina espírita. Por isso que existe o ESG, o estudo sistematizado. Como é que eu posso me dizer espírita se eu não conheço o básico das obras? Se eu não conheço a codificação, como posso me intitular espírita? Se eu não tenho o conhecimento e a argumentação. E alguém me questiona na rua, porque sabe que eu frequento, eu vou fazer uma propaganda o quê? Negativa, porque eu não tenho conhecimento. Eu vou botar a culpa em tudo. Não, tudo é espiritualidade. Não, meu filho, está passando mal, que esse eu dei seu filho, foi inimigo seu do passado. Aí a pessoa já entra o inimigo, então não vou fazer nada para melhorar, é meu inimigo. Então você acaba criando uma situação, o quê? De divulgação negativa da doutrina espírita. O qualificar, ter boa vontade só, não basta para as tarefas na casa espírita. É preciso que nos qualifiquemos para a tarefa. Olha, eu gosto de lidar com criança, bota lá na evangelização. Não é assim. Tem que se qualificar, tem que fazer cursos para evangelizadores. Não é só gostar de criança, né? Você pode ter muito boa vontade. Se uma pessoa passar mal na rua e você não souber os primeiros socorros, você pode ter muito boa vontade de pegar ela, carregar, ela vai ficar tetraplégica, porque você já tirou ela do chão, né? E aí você tenta reanimar ela e vai sufocando ela, teve boa vontade, a pessoa acabou morrendo. Então, é preciso que nós tenhamos a capacitação que é dada através dos conselhos regionais, do Conselho Estadual, da própria Casa Espírita, com seminários, com cursos, para podermos trabalhar na Casa Espírita. E a questão da humanização é a questão das relações. Sabermos o nome de quem trabalha conosco, está do nosso lado, nos preocuparmos com aquela pessoa, tratarmos ela como se fosse um membro da nossa família. Porque todos nós somos irmãos de humanidade. Nós não sabemos os nossos laços espirituais.
Às vezes aquele que eu desdenho na casa espírita foi um ente muito querido, que me socorreu nos momentos mais difíceis, em encarnações pregressas. E aí hoje vem numa outra condição e eu desdenho, eu não o valorizo. Então entender a questão da humanização na casa espírita, né? Para evitar o quê? Esse afastamento, que muitas pessoas também se afastam pela falta da humanização, por não serem enxergadas na casa espírita. Isso é muito complicado, né? A pessoa se sente o quê? Ela já tem baixa estima, ela já tem essa problemática, e ela se sente inferiorizada porque ela não é enxergada, ela não é vista. Passam por ela e fingem que não a conhece, a pessoa vai embora. Abre a porta e vai embora. Aí a gente está perdendo um valoroso trabalhador, uma pessoa que poderia somar muito nas tarefas da casa, né? Por isso que a gente precisa ter o quê? União. O que a gente faz com essa questão do milindre também? Quando a gente começa a notar desajuste dentro da casa, a oração em favor do grupo. Temos que orar em favor do grupo, usando que outras situações? Normas claras e seguras através do regimento interno da casa espírita, para que não haja dúvida. Porque se não há norma, qualquer um pode chegar e editar uma norma. Não há norma, não há um estatuto. Conhecer e aplicar o estatuto, ter espaços de diálogo, né? Como é que a gente tem espaço de diálogo na casa espírita? Ouvindo as sugestões, as reclamações daquelas pessoas que participam das tarefas, que às vezes identificam desvios que nós não conseguimos identificar. Atendimento fraterno ao trabalhador. Às vezes o trabalhador está passando por uma problemática dentro de casa e precisa ser ouvido no atendimento fraterno. E aí, não, a gente não é humanizado nas nossas relações e aquele irmão se afasta porque não teve o mínimo de carinho, não teve alguém para o ouvir. O estudo constante da doutrina espírita, o incentivo à vivência dos seus postulados, uma prece sincera. E Kardec finaliza dizendo assim: não se deve, portanto, esperar que o mal se haja tornado incurável para remediá-lo. Não dá, né? E para a gente finalizar, gente, a questão das reuniões, que eu já toquei no assunto, né? A questão da união. São Vicente de Paulo, lá no livro dos Médiuns, no capítulo 31, ele diz o seguinte: a união faz a força, sede unidos para serdes fortes. O Espiritismo germinou, lançou raízes profundas, vai estender sobre a terra seus ramos benfazejos. Que uma indulgência e uma benevolência recíprocas presidam as vossas relações, que vossos defeitos passem despercebidos, que somente vossas qualidades sejam notadas. Obrigado, Paulo. Muito obrigado. Desculpa. Que o facho da santa amizade reúna, ilumine e aqueça os vossos corações, e resistireis aos ataques impotentes do mal, como rochedo inabalável à vaga furiosa. Então, olha a mensagem de São Vicente de Paulo, né, da indulgência, para que nos tornemos rochedos no trabalho de Jesus, no trabalho do Cristo, para que as ondas da maldade, da maledicência, da ignorância, da perversidade possam bater e a gente ficar imóvel, impassível na nossa fé, realizante e raciocinada. E aí a gente termina com esse trecho do livro Seara do Bem, ditado pelo espírito de Joana de Ângeles. Ante a incoerência de atitude e a debandada do dever a que se entregam muitos discípulos modernos do Evangelho, permanece tu, doando-te e confiando. Fazendo-se necessários maiores sacrifícios, doa-te mais e mais confia, de modo que, num certo amanhecer de tua vida, possas encontrar o Mestre que te indagará: de onde vens, meu filho? E possas responder em júbilo: do mundo, Senhor, onde dei a vida com os teus discípulos por amor de ti. Que Jesus nos ampare,
que Ele nos dê força e que a gente possa refletir, né, que aquele que está ao nosso lado nesse momento pode ser um irmão muito caro para nós e que nos tratemos verdadeiramente como verdadeiros discípulos de Jesus, porque muito nos amamos. Que Jesus nos abençoe e que nos traga a sua paz e o seu amor. Graças a Deus. Se seja.